Saudações a todos e todos em mais uma preparação, uma conversa sobre o Enem. Mas mais do que isso, eu quero trazer um debate sobre personagens históricos e ressignificações. O que é ressignificar? Na verdade, é buscar elementos, fatos históricos, as historiografias mais recentes, que fazem um levantamento sistemático, obviamente, e trazendo elementos que até então eram desconhecidos anteriormente, pelas pesquisas anteriormente. Então, o papel do historiador é, sim, continuamente uma pesquisa e nós vamos ressignificando a partir do momento que nós vamos montando e sincronizando, às vezes, elementos que vamos descobrindo através de pesquisas de personagens históricos. Existe uma linha na história que fala sobre a história do subterrâneo. Né? Na verdade, o que isso vem a ser? Ela vem fazendo ressignificação ou destacando personagens históricos que são importantes para a formação de países, de movimentos da nossa história e que, por um motivo ou outro, eles não tiveram o devido reconhecimento. Um deles, que eu vou citar hoje, é a Chica da Silva. Esse meu interesse despertou depois que eu li o romance da jornalista Joyce Ribeiro, que é uma biografia romanceada da Chica da Silva, falando do seu nascimento até a sua morte. O senso comum é que a Chica da Silva ela conseguiu ascender na sociedade mineira, naquele ciclo da mineração. A gente sistematiza o estudo econômico e da história do Brasil em ciclos econômicos, isso facilita na hora de estudar, principalmente quando vamos fazer um certame, fazer uma prova, né? Então falamos do ciclo do pau-brasil, do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do algodão, do ciclo da mineração, no ciclo do café, o ciclo da borracha. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da mineração, ali que propiciou essa interiorização do Brasil. Afinal de contas, o Brasil ele foi sendo conquistado pelo litoral, mas a busca de minérios fez com que o Brasil, que os bandeirantes fossem avançando até que descobrissem aqui hoje na região sudeste do Brasil a mineração. Isso fez com que o polo econômico se remanejasse ali e criou uma sociedade forte ali em Minas Gerais, o Arraial do Tijuco, onde nasceu Chica da Silva, hoje a cidade chamada de Diamantina, foi um grande polo, né? Entre tantas cidades ali de Minas Gerais. Né? O ciclo, a gente fala do ciclo do ouro, mas além do ouro tivemos também a exploração significativa de diamantes nessas regiões. A Chica da Silva nasceu escrava, ela teve 13 filhos com o contratador de diamantes João Fernandes. Então, muita gente vende a ideia, e desculpe usar a palavra vender, mas na verdade dissemina a ideia de que a Chica da Silva, as telenovelas e alguns filmes contribuíram como se ela fosse uma mulher dada a vulgaridades e vaidosa e que levou a vida num eterno festejo. E na verdade, mas nessas ressignificações e nessas releituras históricas baseadas em fatos, a gente vai perceber que a Chica da Silva era uma mulher forte, sem dúvida, uma mulher que numa sociedade racista, ela foi subversiva no aspecto de que rompeu limites sociais antes atribuídos aos escravos. Na verdade, ela não se casou, ela foi vendida pelo pai como escrava, teve um filho e depois ela foi vendida por esse senhor para o então contratador de diamantes João Fernandes, onde ela teve mais 13 filhos. O curioso é que e que a gente tem que ressaltar é que, ao contrário dessa mulher festiva, vaidosa, vingativa, às vezes, o que nós percebemos foi uma grande mãe, né? Pois teve 13 filhos e todos foram bem criados no sentido de que ela
incentivou na sua educação. Muitos estudaram em Portugal, na Faculdade de Coimbra, ou as mulheres que ficaram aqui também estudaram, então tiveram suas posses. O contratador, em determinado momento, por uma questão de herança, teve que voltar para Portugal, mas ele deixou sua riqueza, deixou propriedades, enfim, deixou posses para a Chica da Silva, que fez com que ela tivesse uma vida tranquila. E ela foi, sim, uma mãe de família, e que ela conseguiu educar os seus filhos. E naquele momento, ela foi uma mulher da sua época, e como todos nós, seres humanos, nós temos contradições. Algumas obras falam, a Chica da Silva tinha escravos, a Chica da Silva... enfim, era uma sociedade racista, e imagine você conseguir, na condição mesmo de alforriada, ela, apesar de estar tendo, eles chamavam de combinato, hoje nós vamos falar que eles tinham uma relação estável, se usarmos os termos jurídicos atuais, mas ela tinha uma relação que não era reconhecida pelo Estado, com o João Fernandes, mas ao mesmo tempo ele a reconheceu, todos a sabiam, mas não ao ponto de ter um casamento com a liturgia do momento ali, com as tradições, os ritos que assim oficializavam o casamento. Então ela foi uma mulher que realmente ela conseguiu criar os seus filhos tiveram formação, uma coisa que era rara para os brancos pobres, e para os negros pobres, mesmo alforriados, dificílimo. Imagine ainda os que não tinham alforria, que estavam ali submetidos a esse sistema horrível de escravidão. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países aqui da América a abolir a escravidão. Então, entre algumas coisas interessantes, a Chica da Silva, ela consegue romper com aquela ideia da mulata, porque muitas pessoas minimizam, existe um senso comum que minimiza a expertise, a inteligência dessa mulher, né, e atribuíam o seu sucesso e a sua relação, principalmente com o seu companheiro naquele momento, justamente pelos atributos sexuais, digamos assim. E isso vem fortalecer que é uma ideia preconceituosa da mulata. E aí eu trouxe aqui o conceito de mulata, que muitos movimentos, creio eu que todos os movimentos negros, combatem essa palavra por ela ter uma história pesada, pejorativa. Vejam só o que significa. A etimologia da palavra mulata. Mulato ou mulata com mulo é verdadeiro. O português é verdadeiro no sentido de ser pejorativo essa ideia. O português foi buscar diretamente do latim mulus. No século XV, a palavra mulo, ou seja, animal híbrido estéril, produto do cruzamento do cavalo com a jumenta ou da égua com o jumento. Vejam só, a ideia de mulata era que ela dá essa conotação de ser estéril, mas na verdade, um de tantos absurdos que ocorrem quando submetemos o ser humano à escravidão, e naquele momento eram as pessoas de pele negra, era que muitos senhores abusavam das suas escravas, né? As mulheres naquela condição de escravas sofriam abusos, né, sexuais, às vezes estupros, né, porque muitas vezes sem o consentimento, ou às vezes até quando tinham consentimento, mas era porque naquela regra, naquela sociedade, ela tinha que permitir que aquele seu dono fizesse aquilo. É uma coisa forte, né, difícil até de se falar. E aí, vejam só, as crianças muitas vezes elas não eram reconhecidas. Então, assim, quando nascia uma criança do senhor de engenho ali, e nas várias fases dos ciclos econômicos do Brasil, na época da mineração também, quando uma negra não tinha, uma mulher negra ali não tinha uma sua alforria, e às vezes tinha que se sujeitar a esse tipo de exploração, e aí quando ela ficava grávida, muitos não reconheciam os filhos, né?
os pais ali não reconheciam os filhos, mesmo sabendo, né, que ele era o pai de fato, chegando ao ponto até de vender. Por isso que vem aquela ideia de mulata, porque a relação seria uma relação estéril, né? Triste, e por isso que, assim, uma coisa que a gente tem que esclarecer e trazer essa origem também das palavras, porque muitas vezes elas têm essa conotação, que é uma conotação racista até. E aí eu trouxe um exercício da FUVEST falando sobre a mineração. Não diretamente falando sobre a Chica, mas falando sobre esse período. Então vejam só, no século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos destacar, é o que nós falamos, né? As pessoas começaram a se deslocar às milhares, às centenas, para o interior, né, que naquele momento era interior do Brasil, em busca de ouro, de diamantes, dessa riqueza, que no Brasil não foi descoberto de cara quando Pedro Álvares Cabral e depois de 1530, quando começou as capitanias e também as explorações. Isso vai acontecer bem depois, como nós estamos vendo aqui nesse período que nós chamamos de ciclo da mineração. Então vejam só, letra A urbanização da Amazônia, o início da produção do tabaco. Não é essa a alternativa, é para marcar a alternativa correta, não tem nada a ver com a urbanização da Amazônia, até uma questão emblemática, mas que a gente pode afirmar que isso não acontece até hoje ali quando a gente fala de floresta amazônica, e pelo contrário, a gente tem que preservar ali, não é? De uma maneira sustentável. Então vejam só, a letra B, a introdução do tráfico africano. Não foi na época da mineração, nós vamos saber que foi bem antes, e principalmente ali no ciclo da cana-de-açúcar, onde nós tínhamos o trabalho escravo, os latifúndios na produção de cana-de-açúcar, o Brasil como monocultor ali, com uma produção voltada para o mercado exterior. A industrialização de São Paulo, a produção do café no Vale do Paraíba e a expansão da criação de ovinos em Minas Gerais. Ainda não, a industrialização ela vai acontecer. Tem um surto ali no final do segundo reinado com o Barão de Mauá, mas depois vamos perceber que isso vai acontecer mais ali no governo de Getúlio Vargas. Então, a industrialização, de fato, ela começa depois do declínio do café, podemos afirmar assim, e então não antes aqui. Então, a alternativa não é correta. Letra D, a preservação da população indígena. Infelizmente, em momento algum, e hoje a gente busca isso, a preservação da diversidade das populações indígenas. Historicamente, suas terras sempre foram perseguidas e os indígenas e sua cultura, não é? E por último, a letra E, o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, a mudança do eixo econômico para o sul. Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque a partir do momento que se descobriu ouro e diamantes, hoje em Minas Gerais, a região sudeste ela começou a atrair milhares de bandeirantes, milhares de portugueses, milhares de brasileiros que vinham aqui exatamente com a finalidade de enriquecer. Isso fez com que o polo ali antes do Nordeste, onde nós tínhamos Salvador como capital, passe para o Rio de Janeiro, né? É mais ou menos nesse período, na verdade, que o Rio de Janeiro se torna também a capital ali do país já. Por quê? Porque a produção que acontece e o escoamento do diamante, do ouro, que grande parte foi para Portugal e foi parar para os ingleses, que os portugueses deviam para os ingleses, enfim, isso é outra história, mas eles escoavam ali pelos portos da região sudeste do Rio de Janeiro. Então isso fez também com que no decorrer do tempo a capital passasse de Salvador e fosse ficar para o Rio de Janeiro, ali por questões geográficas, políticas e principalmente econômicas. Então é isso. Tomara que eu possa ter ajudado aqui. Fica a minha pequena contribuição e até a próxima. Um grande abraço.